Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a bênção, com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila 4i108, e com a presença luminosa dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, denominados nessa roupagem, nessa simplicidade de roupagem, denominados de pretos velhos, que nada mais são do que espíritos de luz, de amor, de humildade e tolerância, transportando até nós, trazendo até nós todas as condições da parte etérica, todas as condições que o ser físico muitas das vezes ignora, todas as condições que nós necessitamos e precisamos. Hoje dia 14 de junho de 2020, não é? Graças a Deus que nós aqui estamos em mais esta rica e feliz oportunidade, não é? Então nós caminhamos neste domingo abençoado, domingo iluminado, domingo que nós poderemos fazer a diferença, porque na realidade é mais um dia que nós podemos com certeza fazer a diferença na nossa vida, a diferença na nossa jornada, a diferença também com os nossos irmãos, amigos, mestres, ninfas, do qual nós poderemos com certeza fazer toda a diferença neste plano físico. E aqui estamos para mais um pequeno vídeo. Se for como aos outros, pequeno vídeo demora, mas penso que não. Penso que hoje que não chegará a isso, porque hoje é domingo, dia de descanso, dia do pessoal hoje, do ser físico, descansar. Como disse Jesus, como disse Deus Pai, ao sétimo dia descansou, não é? E nós também, hoje é dia de descanso. Os templos estão fechados. Ontem tivemos a oportunidade, tiveram os nossos irmãos e irmãs a oportunidade da realização de uma estrela especial, estando nós nestes confins do universo, por todo este planeta, em sintonia, não é? Porque seria impensável nós estarmos lá, todos. Mesmo assim, lutou, graças a Deus. Por conta da lutação que teve, impossível, imponderável manter as condições de segurança, não por desleixo do ser físico, mas porque é uma bênção, é uma iluminação fazer esse grandioso trabalho dentro desta corrente indiana do espaço e com a finalidade que teve, além das saudades que os médiuns já tinham de fazer a concretização de um trabalho desses, com certeza que sim. Eu pessoalmente nunca tive essa oportunidade. Aqui na Europa não há estrela, então não tive ainda essa oportunidade, mas com certeza que um dia terei.
quer seja em Brasília, quer seja noutro templo, onde exista esse magnífico e grandioso trabalho. Porque há outros templos, por esse Brasil fora, há outros templos onde tem esse trabalho. Enormes, grandes, bonitos, lindos, mas aqui o que importa é a força, a sintonia, a projeção dos nossos mentores, do grandioso Simiromba, do povo das águas, de Cachoeira, dentro desta grandiosa cabala, para nos ajudar a harmonizar, equilibrar e para ajudar o ser físico, o planeta e o ser desencarnado. Com certeza. Então aqui estamos, meus irmãos, hoje mais um dia, para falarmos primeiro, inicialmente, no desencarne. O desencarne, o desencarne, ele é sempre uma parte custosa nas nossas vidas. Quando nos morre alguém de família, com um grau de capacitação familiar chegado, muitas das vezes é a esposa, é o marido, é a mãe, é o pai, é a avó, é o avô, é o filho, é um familiar que partiu, que acabou a sua jornada física, enquanto nós, muitas das vezes, temos entre nós essas pessoas, vamos lá, porque nós somos pessoas. Enquanto nós temos essas pessoas no nosso meio, muitas vezes pouco valor, pouco interesse, pouca atenção lhe damos. Mas nós, os nossos familiares, a nossa mãe, por exemplo, o nosso pai, que foi as pessoas responsáveis porque nós todos estamos aqui no plano físico. São responsáveis porque a nossa mãe cedeu o ventre dela para nos gerar. Nós passamos esse tempo dentro dessa pessoa, crescendo, vivendo e sobrevivendo dentro dessa pessoa, até que chegou a dada altura, por conta também, como todos sabem, da força da Lua, porque isto também tem a ver com a Lua, não é? Mas porque chegou a altura, nós viemos ao mundo físico. Aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, num relacionamento, fizeram um feto que fomos nós, mas foi um feto sem vida, porque nós, seres físicos, temos a condição de fazer um feto de um relacionamento, quer seja premeditado, quer não seja premeditado, quer seja elaborado, quer não seja elaborado, quer seja num relacionamento sério, quer seja num relacionamento de ocasião. Mas o ser físico, não importa aqui a condição, faz um feto sem vida, que a natureza da mulher, da parte do útero, do ventre da mulher, para não estar aqui com grandes pormenores. Aquele feto, aqueles espermatozoides, enfim, também por uma certa afinidade, uma certa combinação entre milhares de espermatozoides, há um que sobrevive e se cria, se desenvolve mais que os outros todos, que somos nós, de uma pequena, minúscula partícula, somos nós, do qual veio o ser físico, do qual dentro do ventre daquela mulher, daquela mãe, crescemos, sobrevivemos, alimentámo-nos,
respiramos. Outras condições, não é? Noutras condições, noutro ambiente. Mas quando saímos para a parte física, quando nós damos a primeira lufada de ar, a primeira absorção de ar, nós somos uns espíritos felizes. Mas voltando aqui um pouco atrás, a criação do feto no relacionamento de duas pessoas. Mas foi um feto sem vida. A dada altura, vêm esses grandiosos espíritos tocarem no útero dessa futura mãe e, dependendo da condição, da jornada desse espírito, o feto começou a tomar vida. Por ordem divina, por ordem de Deus Pai Todo-Poderoso, porque só Deus dá a vida. Só Deus tem a condição de tirar a vida. Não é tirar a vida. Nós, antes de virmos, fizemos todo um planejamento, como eu ainda ontem disse, um planejamento na parte etérica, escolhemos a família, escolhemos os amigos, escolhemos a namorada, a esposa, os pais, enfim, escolhemos a família, escolhemos a nossa trajetória, tudo por ordem divina se concretizou. A vida se concretizou por ordem divina. E quando chegar ao fim, ao término da nossa jornada, aquela jornada que é o suficiente para nós, para o cumprimento da nossa jornada, terminou, então nós regressamos à casa onde habitámos outrora, ao mundo espiritual, à parte etérica. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, somos físicos. Crescemos, aprendemos, evoluímos fisicamente. Ao longo das nossas vidas, jornadas, caminhadas, convivemos com os nossos pais, com os nossos irmãos físicos, com a nossa família, que nos ensinaram a andar, a alimentar, a comer, nos levaram a ensinar as primeiras letras, nos ensinaram tudo o que a vida física precisa ser ensinada para a nossa evolução física, porque teremos que saber sobreviver neste mundo físico, teremos que saber nos alimentar quando tivermos fome, teremos que beber água quando tivermos sede, teremos que teremos que dormir quando estivermos cansados, deitar. E dormir não é de pé, é deitado. É quando o corpo descansa mais, melhor. Há quem descanse numa rede, há quem descanse numa cadeira, há quem descanse em várias formas, mas a condição ideal é mesmo deitado, numa cama. Nós somos adultos, temos o hábito de esquecer quem nos criou, quem nos deu o sustento, os primeiros, quem nos segurou na mão nas nossas quedas, angústias, quem muitas das vezes nos auxilia, mesmo já adultos, nas nossas dificuldades, quer sejam físicas, e as dificuldades físicas podem ser das várias ordens e várias maneiras. Uma delas é monetária, não é? E os nossos pais, muitas das vezes, enquanto são úteis, nós temos a condição, temos muito hábito de saber que está ali uma fonte de... Não é a mãe, não é o pai, é uma fonte de rendimento que nós temos ali, que sabemos que quando estivermos aflitos, está ali uma fonte de rendimento. Muitas vezes a fonte se seca. A fonte secou.
porque o casal adquiriu uma certa idade, entrou na aposentadoria, entrou na reforma, entrou no descanso, já trabalhou muito, os rendimentos encolhem, diminuem e as capacitações de ajuda começam a diminuir, a ser menos, poucas, fracas, diminutas. E nós, porque essa condição monetária deixou de existir, o nosso sentimento, a nossa projeção de lembrar que aquele pai, aquela mãe que estão ali continuam o mesmo, pai, mãe, irmão, tio, avó, avô, enfim, continuam ali com o mesmo amor conosco, mas porque as capacitações monetárias diminuíram, nós abandalhamos, esquecemos. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5 e que esquecemos. Ligamos pouco. Mas todos nós temos que um dia partir aqui de casa. Esta casa, este mundo físico, este terreno onde que nós pisamos agora. E voltamos, porque esta é uma casa de aluguel. A nossa verdadeira casa é no mundo espiritual e nós partimos para o mundo espiritual, o que quer dizer que morreu, desencarnou, passou da parte física para o mundo espiritual. O mundo espiritual, como eu sempre digo, como vós todos sabem, ele é composto por muita coisa, não é? É composto com muitas vibrações, harmonias, sintonias, padrões energéticos, muitos planos, muitas moradas, mas nós, por afinidade, iremos parar ao sítio certo, correto e que nos é destinado nesses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, até chegar ao nosso destino, o nosso familiar, que agora é vivo, nós esquecemos de dizer, de dar um abraço, nós esquecemos de dar um beijo, nós esquecemos de dizer eu te amo, nós esquecemos de dar um carinho, porque aquela pessoa já trabalhou tanto para nos ajudar. E agora está na nossa hora de retribuir com amor, retribuir com carinho. Aquele ser físico, porque é um ser físico ainda, se encontra no plano físico, é carenciado, sabe as dificuldades, sabe as faltas que tem desses carinhos que outrora faziam parte por conta do interesse, não é? Mas que continua ignorando no seu íntimo essas condições, porque o amor tudo vence, o amor tudo ultrapassa. A fé vence muitas barreiras e muitos de nós que se dizem médiuns, nós olhamos muitas das vezes só para o nosso umbigo, para as nossas faltas, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias e esquecemos aquele familiar direto, pai, mãe, avó, avô, marido, esposa, irmão de sangue, filho, filha, porque o filho deu um passo errado ou a filha deu um passo errado. É um vendaval se esquecemos da condição humana, porque nós somos físicos, erramos todos os dias e acertamos todos os dias, mas somos muito ágeis a julgar somos ágeis a julgarem. Quando nós julgamos os nossos próprios filhos, quanto mais não será com os outros que nada nos são. Quando nós julgamos que ainda estão aqui no mundo físico os nossos pais, mãe, pai, o que não será com quem não nos é nada. Quando nós julgamos tudo o que se passa no seio da nossa família como se nós fôssemos aquele ser perfeito.
que está acima de qualquer dúvida e qualquer questão. Não, todos nós, neste mundo físico, erramos todos os dias e acertamos todos os dias. Amamos todos os dias, perdoamos todos os dias. Todos nós. Por isso nós temos o hábito de não perdoar muitas das vezes a nossa filha, o nosso filho, de não perdoar a nossa mãe, o nosso pai, a nossa irmã, de sangue. Aqui estamos a falar de sangue. Os dias vão correndo. Ainda estamos com essas pessoas fisicamente. Esta é a altura propícia. Esta é a altura certa para nós darmos o tal abraço, dizer eu te amo, dizer eu te adoro, dizer eu te quero muito bem, dizer eu estou aqui, dizer tudo isso para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, para uma pessoa da família. Estamos a falar de laços familiares. Claro que existem pessoas que nadam no chão de sangue e que nós temos o mesmo carinho, a mesma amizade e o mesmo amor. Com certeza que sim. Mas acontece que enquanto nós temos essas pessoas aqui, vamos falar de mãe, não é? Muitas das vezes ignoramos. Eu estou lembrando aqui de um caso, de uma filha com a mãe, que eu gostei de ver muito, gostei de sentir. A filha faz tudo o que pode ao alcance dela por a mãe. É no consciente da mãe e da filha. Isso não faz bem a mais ninguém. Não é o Joaquim da esquina, não é o Manuel, não é a Maria, não é a Luísa. Não. Isso faz bem a essas duas pessoas. À mãe, que ficou contente e feliz, e à filha, que ficou contente e feliz, porque os laços de amor se reforçam, abastecem de uma grande força que é o amor. Do qual gostei muito da sintonia, gosto muito de quando alguém me conta, fala, diz que tratou bem a mãe, o pai, e eu estou lembrando aqui em especial de alguém que trata muito bem os pais, a mãe, poderemos dizer assim, é porque tem uma vida realizada. Não, tem carências noutra parte. Tem carências noutra parte da vida, por exemplo, não sei, outra parte qualquer da vida, mas aquela entre pai, entre filha e mãe, está num consenso, está uniformizado com a circunstância do grau de afinidade que há, mãe e filha. E nós, muitas das vezes, ignoramos esses afetos. O que é que acontece? Quando uma das partes, porque nós não sabemos quem parte primeiro. Isso a Deus permite, isso a Deus pertence. Nós não sabemos quem parte primeiro. E nós, mesmo nós sendo médiuns, eu sei, vejo, conheço muita coisa, mas ainda não consegui ver, nem lá perto, qual é o meu dia, qual é a minha hora, nem lá perto, nem me preocupei ainda a saber, nem a perguntar, não é? E com certeza que acontece das mesmas. Se eu perguntar, por exemplo, agora, afinal, os meus dias é até quando? É até quando que é o meu trajeto aqui na Terra? É até quando? Salve Deus. Eu não obtenho resposta. Não obtenho resposta, porque isso não me é dado a conhecer. E a ninguém neste planeta físico. Mesmo aquela pessoa que pensa que, ainda ontem falei, não é? No suicídio, que isso é outra condição, mesmo aquela pessoa que pensa às vezes, vou-me matar, vou-me suicidar, vou acabar com a vida, vou tirar a vida, vou para melhorar, essa pessoa não quer dizer que faça. Porque para consumar esse facto é preciso uma grande
grande coragem, é preciso um grande desânimo, é preciso um grande desequilíbrio, é preciso um grande psiquicamente. Muitas das vezes a neurologia e a psiquiatria, têm dificuldades em tratar desses casos onde a maioria, inclusivamente até são jovens, quando começam a enverdar numa vida pouco recomendável, começam a ter esses pensamentos suicidas e às vezes, num ato impensável debaixo de certas e determinadas condições que não vale a pena aqui frisar, acaba por acontecer. É sempre de lamentar. Mas isso, porque há tantos suicídios que se as pessoas estivessem sãs, no seu perfeito equilíbrio, harmonia e pensamento, não teriam a coragem de fazer esse ato. Muitas das vezes são levados por, enfim, outras condições que não são normais. Mas muita gente pensa, eu vou me suicidar, vou tirar a vida, vou acabar, vou melhorar, vou sair deste pesadelo, vou sair deste sonho horrível, vou sair desta vida difícil. Mas nem toda a gente faz. Porquê? Porque nem toda a gente tem coragem de fazer esse ato e ainda bem que assim é. Mas vamos voltar ao tema da afinidade com os nossos pais, familiares. Quando esse familiar partir deste mundo físico, que tem o seu trajeto, que pode ser mãe, pode ser filha, que vai primeiro, nós não sabemos, por conta de não sabermos mesmo, nós vamos supor que é esse familiar que vai à frente. Dentro de nós fica uma grande angústia, uma grande tristeza, uma grande agonia, porque na realidade nós não pensamos que esse ato queria chegar. E então aqui estamos de novo para continuar nos laços familiares, não é? Quando os nossos... Porque eu tive para fazer aqui uma paragem. Entretanto, fui almoçar, não é? Pronto. Porque aqui já são 1h20. Por conta dos laços familiares dos nossos pais, mães, que nós muitas das vezes abandalhamos neste mundo físico. Quando eles partem, nós sabemos o real valor desses laços familiares, não é? Quando já é tarde de nós podermos tirar algum proveito do nosso amor, do proveito do carinho, do amor da outra pessoa, enfim. Mas já é tarde, só prevalece mesmo o pensamento. E a partir dessa altura para a frente é uma condição que nós nunca mais vamos ter. Junto a cada um ser físico, alguém que partiu, a não ser espiritualmente. Espiritualmente não é a mesma coisa. Espiritualmente a pessoa continua sempre viva, com certeza que sim. Mas já não é a mesma coisa. Já não é como nós tocarmos fisicamente em alguém. É como eu pensar em alguém que está no outro lado, aqui no outro lado da cidade, no outro lado, pensar em alguém. Eu estou pensando em alguém, mas vejo aquela pessoa, sinto aquela, mas não é a mesma coisa do que se tivermos duas pessoas juntas e unidas e se tocarmos. Assim são os nossos laços familiares. E nos mundos espirituais, essa pessoa que abalou com todo o amor, todo o carinho, lá no mundo espiritual, vai ter um percurso, não é? Que é normal de cada espírito, um longo percurso para percorrer na sua individualidade, como aqui no mundo físico. Vai ter, como todos nós, há ali uma parte que é idêntica para todos.
é idêntica, quer seja um espírito mais evoluído, menos evoluído, mas vai ser idêntica para todos. Vamos nos dirigir, vamos ser recebidos no outro lado, na outra parte etérica, por os nossos familiares que nos amavam, gostavam, amaram. Esse familiar deixou de cá a partida, de cá foi a partida, deixou algumas lágrimas, angústia, tristeza. Do outro lado é a chegada, do qual vai ter lá familiares, amigos, pessoas com quem essa pessoa conviveu, que fez bem, que de alguma forma ajudou na sua caminhada física ou até espiritual e que praticou, que ajudou de alguma forma ajudou à evolução daquele espírito. Esse espírito vai estar lá, com certeza vai estar lá para receber essa pessoa. Mas vai seguir o caminho aos cumprimentos, os recebimentos na parte etérica, no mundo espiritual, mas acabando esses cumprimentos, esses abraços, esses recebimentos nessa parte da chegada, porque nós vamos para uma parte que de todo é desconhecida para nós. É desconhecida para nós, de todo. Acabando isso, continua desconhecida. Nós nos dirigimos à Pedra Branca, não é? Para ver o tal filme da nossa vida. É um filme que é visto de trás para a frente. É um filme que, como eu também já frisei centenas de vezes, poderá ser um filme de amor, um filme bem constituído, um filme bem harmonizado, um filme bem equilibrado, um filme bem com umas sintonias boas e tudo que lá mostre, como por exemplo Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, do qual eu falo sempre. Neste planeta físico, Chico Xavier foi um seguidor nato do Mestre Jesus, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Eu sou um grande admirador, como médium e como pessoa, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu amor, no seu carinho por todo o ser físico, na sua disponibilidade, até mesmo quando se encontrava doente, na sua disponibilidade para ajudar quem quer que fosse, sem nunca usufruir para ele uma quantia monetária que fosse. Toda a vida Chico Xavier viveu da sobrevivência dele, do trabalho dele, miseravelmente. Tudo o que ele escreveu por condição da transmissão de muitos espíritos, nas centenas de livros que ele escreveu, não usufruiu nada. Ele doou tudo foi doado, tudo foi dado. E esse espírito, do qual eu sou muito, tenho uma grande fé no Chico Xavier, sou um grande admirador, como pessoa, como seguidor de Jesus, porque foi um seguidor de Jesus, foi desde a sua infância até ao seu desencarne, foi um seguidor de Jesus, em toda a sua plenitude, em toda a sua caminhada terrena. E mesmo assim Chico Xavier teve lá à espera dele os milhares de espíritos esperando por ele, e teve também, com certeza, a visão da sua vida nesse filme. Claro que Chico Xavier seguiu até esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Onde é que estará Chico Xavier? Na minha condição, Chico Xavier estará muito pertinho de Deus Pai Todo-Poderoso, por tudo o que ele fez neste planeta físico.
estará muito, muito, muito pertinho de Deus Pai Todo-Poderoso. Madre Teresa de Calcutá igual. Foi um ser que deixou muitas obras, acudiu, ajudou, amparou, cuidou, amou, sem olhar às condições. Foi outro ser dos quais que eu falo sempre. E nós vamos ter essa retrospectiva, esse filme visto às avessas da nossa vida. Ainda viemos ao mundo físico. Eu ontem falei nas chaves, agora lembrando aqui do Chico Xavier, veio esta intuição que eu ontem expliquei-me mal. Ele deixou a três pessoas uma chave. Eu ontem falei do Chico Xavier até, das chaves, não é? De 4 a 108, e depois, mais tarde, vendo o vídeo que eu fiz, porque eu faço e depois vou ver, eu sou o maior fã dos meus vídeos, porque eu vejo 3, 4 vezes, ver a minha expressão, ouvir, enfim. E notei logo que eu expliquei mal quando eu falei nas chaves de Chico Xavier. Ele deixou, na realidade, a três pessoas uma chave, tá? Não foi 3 chaves, foi a 3 pessoas deixou uma chave. Isto é para elucidar o de ontem que ficou mal clarificado e então penso que assim que ficará melhor. E então esses espíritos com certeza foram à Pedra Branca, mas seguiram e evoluíram para esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu falo por mim, eu vou à Pedra Branca, ainda venho ao mundo físico, dependendo das condições, eu vou querer ser encaminhado ou não, ao fim de um certo e determinado tempo, quando eu vier ao mundo físico, ver o que deixei aqui, frequentar os mesmos lugares, frequentar, cumprimentar as mesmas pessoas, as pessoas de quem eu amo, as pessoas de quem eu gosto e até ver aquelas de quem se calhar eu menos gosto, de qual eu tenho ódio, raiva, inveja, agonia, desespero e agonia, que eu não tenho ninguém nessa condição. Mas há milhares e milhares e milhares de espíritos que, quando abalam, deixam plantado aqui no plano físico muito ódio, muita raiva, muita agonia e muito desespero. E nós, nós depois de vir aqui, ou ficamos aqui no mundo físico, absorvendo estas energias, pensando que ainda somos físicos, agarrados aos bens materiais, à matéria, acrisolados no ódio, acrisolados no amor, acrisolados na inveja, acrisolados na agonia, agarrados aos bens físicos, enfim. Ou nos deixamos seguir com o nosso mentor, a nossa mentora, que será a melhor condição é nós nos deixarmos seguir, nós irmos quando o nosso mentor, a nossa mentora vier, meu filho, minha filha, vamos, está na hora, e nós seguirmos de boa, tranquilos, calmos, serenos, para as nossas origens, quem sabe, para a nossa evolução nesses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Claro que cada um, consoante a sua afinidade, consoante o seu merecimento, consoante o meu merecimento, consoante tudo aquilo que eu plantei de bom e plantei de menos bom. Tudo vai ter peso nessa altura. Tudo vai ter uma condição de peso para pesar na condição de saber
o que nós poderemos ou não poderemos, o que fizemos e vamos parar nos mundos espirituais conforme as nossas obras e conforme a nossa afinidade e conforme a nossa, aquilo que nós conquistamos. Com amor, nós poderemos ir para as nossas origens, poderemos seguir para o nosso povo, poderemos seguir para o plano luminoso desse grandioso povo do Cimiromba, Seta Branca, nosso Pai, povo jaguar, do qual nós somos filhos desse grandioso Espírito. Mas nós, aqui entrando agora noutra questão, nós ainda somos físicos. Nós ainda somos físicos. E como nós somos físicos, nós somos cheios de mazelas, somos cheios de defeitos, somos cheios de angústias, nós somos cheios de, inclusivamente, somos cheios de defeitos. Nós somos como um diamante, o ser físico. Um diamante é encontrado em bruto. E nós, a nossa vida, ela é percorrida conforme nos carreiros terrestres, nestes trilheiros da vida, nestes corredores da nossa vida, onde é um corredor enorme, onde tem centenas de portas, à direita e à esquerda, que é os caminhos, é as opções, umas se encontrarão fechadas, outras se encontrarão abertas, do qual nós temos que fazer opções, escolhas, que nós só sabemos se serão erradas, se serão certas, depois de começarmos a percorrer esse caminho. Há caminhos que são luminosos. Há caminhos que são abençoados e iluminados, porque na realidade fazem parte do nosso pedido, da nossa jornada, da nossa caminhada. Há caminhos que a gente caminha forçando, do qual não nos sentimos bem, do qual nós, seres físicos, transportamos para dentro de nós angústias, tristezas. E nós somos médiuns, não é? Nós, para sermos médiuns, nós adquirimos algumas faculdades mediúnicas. A faculdade mediúnica é a capacitação de cada um de nós, médiuns desta corrente, médiuns neste planeta físico. Aqui não se põe se é médium da corrente indiana do espaço, se não é. Médium, porque médium, nem todo médium pertence a esta corrente. Não é uma obrigatoriedade pertencer a esta corrente. Eu, por exemplo, eu falo de mim. Estou bem nesta corrente, estou bem nos tempos do amanhecer, nesta doutrina crística, mas onde impera aqui ainda muita inveja, muita agonia, muito desespero, muita imposição, tens que fazer como eu quero, tens que fazer como eu mando, tens que fazer, onde impera aqui a vaidade humana, o querer humano. Mas na mediunidade não é isso, não funciona assim. Eu pelo menos penso por mim, isto é pensamento meu. Eu, por exemplo, dizer assim, eu vou ser médium desta corrente indiana do espaço até morrer. Primeiro ponto, eu não sei quando é que vou desencarnar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser para a semana, pode ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Porque mais uma vez, só Deus sabe.
a não ser que eu tome aí algumas decisões não muito acertadas. Mas eu hoje pertenço aos tempos do amanhecer. Sou médium. Como eu já tenho dito, eu sou médium antes de vir para os tempos. Eu algumas vezes já pensei assim, eu vou abrir, por exemplo, eu posso abrir um centro espírita. Um centro espírita. Num centro espírita, eu continuo-me a regir por as leis divinas e as leis de Deus, as leis do Mestre Jesus e com a transmissão dos Espíritos. Essa é uma realidade. Eu já pensei em abrir um centro espírita. Na minha condição mediúnica, um centro espírita não precisa de grandes palácios. Um centro espírita pode ser uma casinha pequena, uma coisa simples. Uma coisa simples. O Mestre Jesus viveu toda a vida na simplicidade. As vestes dele nunca fizeram diferença dos pobres. As vestes dele nunca fizeram, o calçado dele nunca fez diferença dos pobres. O nascimento do Mestre Jesus foi o maior grau de humildade do Mestre dos Mestres, foi o seu nascimento, a vinda a este mundo. E eu sou médium. Eu já pensei muitas vezes, eu vou abrir um centro espírita por conta da condição, da imposição, da embirração, da contradição, dos julgamentos, da vibração, da harmonia que muitas das vezes há na nossa doutrina. Porque a nossa doutrina ela é tão linda, tão bela, tão maravilhosa, que por conta disso é que eu ainda não saí. É por ela ser linda, bela e maravilhosa e termos a assistência plena dos mundos encantados e dos nossos mentores. Mas eu, ao sair dos tempos do amanhecer, eu não deixo de ser assistido. Não deixo de ser assistido. E eu ainda ontem até falei nisso. Não deixo de ser assistido. Não deixo de ser médium. Há centenas de médiuns que, saírem dos tempos, deixam de ser médiuns, porque a mediunidade é uma coisa que não é como esta camisa. Eu tiro esta camisa, visto outra, esta é desta cor, outra é de outra cor, ontem era verde, que foi uma cor, uma blusa bonitinha, uma t-shirt linda, bela, maravilhosa, verde. Hoje é desta cor, é uma camisa. Amanhã, ou será esta, ou será outra. Mas aqui a mediunidade, ela não termina. Eu, se sair dos tempos do amanhecer, isto é para dar resposta a alguém que me solicitou esta pergunta. Se sair dos tempos do amanhecer, o que é que acontece? Ora bem, se for médium na realidade, a mediunidade não acaba, não deixa de ser médium. Primeiro ponto. A espiritualidade não vai... são espíritos de luz, meus irmãos, minhas irmãs. Não vamos pensar... O livre-arbítrio é nosso. O livre-arbítrio é de cada um. É de cada um. Nós tomamos ideias acertadas e ideias erradas. É no errar que nós evoluímos, que nós aprendemos. Nós errando aprendemos. Nós caindo aprendemos. E nós sairmos dos tempos do amanhecer, da corrente indiana do espaço, para já, se você se sente bem, deixe estar. Primeiro ponto. Essa é a condição. Sente-se bem, deixe estar. Fique quieto. Se sentir bem. Continue nesta condição
de médium da corrente indiana do espaço, dos templos do amanhecer, nesta doutrina crística, doutrina na escola do Mestre Jesus, doutrina trazida desses mundos encantados por Pai Seta Branca, nossa clarividente mãe, Águila 4AI108. Sente-se bem, fique. Sente-se insatisfeito, continue a ficar, a trabalhar para melhorar a sua condição. Sente-se muito, muito, muito insatisfeito, continue a estar no equilíbrio, na harmonia, peça ajuda aos mentores, às princesas, cavaleiros, guias missionários e, acima de tudo, ao seu ministro. O equilíbrio, a perseverança e continue nos tempos do amanhecer. Trabalhando, manipulando. Estes tempos tão difíceis estão, é verdade. Mas aí está uma condição, que é na condição do nosso livre-arbítrio. Não é o Joaquim, o Manuel, a Maria, a Luísa que me vai dizer: Mestre Gabriel, saia. Mestre Gabriel, fique. Como eu não vou dizer a ninguém, ao Zé da Esquina, à Maria, ao Luísa, a Joaquim, a quem quer que seja, ou fique ou saia, porque isto é uma condição individual. Eu não posso dizer a ninguém saia. Eu, por exemplo, já pensei em fazer um centro espírita. Já pensei. E continuo a ser assistido. Sobre isso não tenho. Eu, para ser médium, não precisarei de estar aqui na corrente indiana do espaço, porque na realidade eu já era médium. E eu já pensei em abrir um centro espírita. E serei com certeza continuarei a ser bem assistido. Porque a espiritualidade, os mentores, não são exclusivos. Como todos nós sabemos, há várias doutrinas espíritas. Aqui a doutrina espírita é o seguinte: tem que ser voltada para o Mestre Jesus, tem que ser voltada para Deus, tem que ser voltada para os mundos espirituais, tem que ser voltada para a espiritualidade. E cada mentor, salve Deus, cada médium tem a sua percepção, tem a sua sintonia, tem a sua projeção, tem a sua visualização, tem o seu livre-arbítrio. Porque dentro da doutrina, um médium não pode andar de baixo sujeito a obrigações. Nós não podemos andar debaixo de obrigações, porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Com certeza que não. Nós somos médiuns espontaneamente, livremente. Eu não sou médium para agradar o Joaquim ou o Manuel ou quem quer que seja. Nem ando obrigado nesta doutrina. Nem ando obrigado, porque primeiro, médium diz tudo. Médium é uma coisa que está na pessoa, está intuída, está embutida em nós. Quer queira, quer não queira, se não aprender das melhores formas, aprende das piores formas. Depois temos que ter a consciência que o Mestre Jesus, ele é o grande mestre dos mestres. E que os mundos espirituais, o mundo dos espíritos, assistem. Chico Xavier, lá vamos nós outra vez. Chico Xavier é um deles. Madre Teresa de Calcutá também é outro deles. Todos nós conhecemos montes de centros espíritas que uns têm muita credibilidade. Uns têm muita credibilidade, com certeza. Tem outros que nós, com certeza, não lhe damos nenhuma credibilidade. Porquê? Porque falta-lhe a essência. A essência, para ser um centro espírita, tem que ter a colaboração de quem? Dos espíritos.
porque senão não é um centro espírita, é um centro de seres humanos, onde vai lá, embora hajam os centros de ajuda também, que não são centros espíritas. Há centros de ajuda. Aqui nesta localidade onde eu habito, tem. Todo lado tem centros espíritas. Eu já pensei em abrir um centro espírita. Dizer que não me passou por a cabeça. Não, já passou. Eu estou porque na realidade me complementa a minha jornada estar nesta doutrina. Aprendi muito, tive muito conhecimento, tenho muito acesso a certas e determinadas condições trazidas nesta corrente indiana do espaço, do qual eu respeito religiosamente. Quatai 108 será sempre uma mentora que me ficará guardada no meu coração. Eu não a conheci. O grandioso Simiromba Seta Branca, nosso pai, será sempre o meu pai Seta Branca. Independentemente para onde eu vá, independentemente do caminho que eu percorra, independentemente da jornada que eu escolha, dentro do meu livre-arbítrio. Porque muitas das vezes a doutrina, ela é linda, a doutrina, ela é bela, a doutrina, ela é maravilhosa, a doutrina, ela é tudo de bom. Mas quando o homem meter a mão, estragou. Quando o homem começar a impor, quando o homem começar a julgar, quando o homem começar a obrigar, aí está tudo estragado. Porque onde o homem põe a mão, normalmente as coisas têm a tendência a se estragar. Por exemplo, esta doutrina, que Quatai 108, Tia Neiva, tanto trabalho teve, tanto amor dedicou, tanto carinho para nos deixar a nós de herança todos esta linda e bela doutrina. Aos poucos está a ser lapidada, aos poucos está a ser alterado, aos poucos está a ser... quando vem daqui, eu gostaria de estar aqui daqui a 100 anos para ver como é que está esta doutrina, se ela está igual. Embora nós saibamos que as alterações acontecem. As alterações acontecem, não é? Acontecem as alterações, mas acontece que ela é que trouxe a doutrina, ela é que teve a previsão, ela é que teve a clarividência, ela é que teve a projeção da doutrina. Fisicamente, penso que não há quem a possa substituir, mas aos poucos há determinadas condições que estão a ser alteradas. Porque o adjunto disse, já se pode fazer. Porque o adjunto disse, se pode fazer. Porque o arcano disse, já está dentro da lei. Porque quem quer que seja, aqui até o trino. Um trino, eu penso assim, um trino é um homem como eu. Um trino é um homem como eu, cheio tem os mesmos defeitos e qualidades. E está cheio de defeitos cabeludos. Um trino é um ser físico. Está aqui por alguma coisa, é porque não era bom, não foi bom. Quem diz trino, diz arcano, diz adjunto, diz... Todos nós estamos em busca, estamos caminhando no caminho da evolução. Queremos evoluir. Não é? Agora, porque eu digo que é preto, se eu disser que isto é preto,
Só se eu for daltónico, não é? Preta é a tampa, mas eu tiro a tampa. Isto, eu digo assim, isto é preto. E vocês olham e dizem, não, é verde. E eu digo, não, é preto. E vocês, não, é verde. Não, é preto. E vocês, está bem, é preto, pronto. Para me fazer a vontade. Não é que esteja correto. É para me fazer a vontade. Porque continua verde. Por isso, há tanta coisa que... depois, quando há uma coisa não vai a favor de quem quer que seja, são empurrados, não é? São jogados fora, são empurrados para fora da doutrina. É como quem diz, não, a doutrina é brasileira, a doutrina dos tempos do amanhecer, ela é brasileira, não é mundial. Ela é do povo do Brasil. Ela é de Planaltina, ela é mas afinal tem os planos superiores, a parte etérica. O mundo dos espíritos, será que é acesso restrito só a meia dúzia de comedores de feijão e de arroz? O mundo espiritual é acesso a qualquer pessoa, desde a mais pequenina categoria até ao mais sábio, até ao grande sábio, médico, doutor, engenheiro, arquiteto, até ao pedinte de rua, até ao pedinte de rua, até aquele que não tem lar, teto. O mundo espiritual está aberto a todos, não tem nacionalidade, tem sim racionalidade dentro de nós, porque é a condição do nosso pensamento e do nosso espírito. Essa é a realidade. Nós percorramos, doutrina que percorremos, os mundos espirituais sempre estão ao nosso alcance, ao alcance de nós podermos jogar a mão. Podemos jogar a mão. E nós, muitas das vezes, nos equivocamos. Eu se sair deixo de ter acesso aos mundos espirituais. Não deixa. Aqui ninguém deixa de ter acesso a nada. Porque ninguém tem. Isto não é nada de ninguém. Basta nós falarmos, vermos, pensarmos, raciocinar um pouco. Quem é que tem acesso aos mundos espirituais? Somos nós todos, ser físico. Todos nós temos essa condição. E quando quem diz eu diz outras pessoas, não é? Isto aqui é uma resposta até a outras pessoas. A outras pessoas. Quando se pensarem que por exemplo, ao abrir uma casa espírita, tem que estar bem estruturado, claro, evidente. Tem que estar bem consciente. Tem que continuar com a mesma disciplina, condição mental, espiritual, psíquica e pensar que Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, não é abrir um centro espírita e pensar assim, agora isto é uma brincadeira, agora é que vai ser uma bandalheira porque eu tenho um centro espírita e acabou. Não, tem que continuar com o mesmo rigor, tem que continuar com a mesma capacitação mediúnica e até, inclusivamente, dedicar-se mais um pouco a melhorar, para poder absorver outras condições, porque ao abrir um centro espírita, abre outras condições, abre outras perspectivas que até então estavam desconhecidas. Tá? É de pensar um pouco sobre isso. Não é nada fora do comum, não é nada fora do normal. Agora, cada um tem que saber as condições mediúnicas em que está. Cada um tem que saber as capacitações mediúnicas que se encontra. Essa é a grande realidade. Porque há milhares de médiuns que são médiuns só aqui dentro da corrente indiana do espaço. E como eu ontem falei, há milhares de médiuns brincando dentro da mesma corrente indiana do espaço. Há outros milhares, milhões de médiuns que estão ali afincadinhos, aprumadinhos, zelando, cuidando, amparando
de toda essa condição mediúnica, com todo o respeito por as entidades espirituais, respeito por a corrente indiana do espaço, respeito por Quatai 68, respeito por Simiromba, por Deus, por Jesus, por tudo. Por essas grandes falanges que percorrem este universo, nos trazendo a ajuda, o equilíbrio e a harmonia. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos possa ajudar a todos, o mundo espirituais. E pensemos nisso. Pensemos a quem me fez essa pergunta. A quem me fez essa pergunta? Sobre abrir um centro espírita. Dizer é bom? Dizer é mais ou menos? Dizer é ruim? Cada um sabe de si, sabe? Cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Eu sei de mim. E eu sei que também já pensei isso. Há muito tempo, e sei que essa ideia aqui na minha mente também ainda não morreu. Mas teremos que caminhar. Não é por falta da assistência que eu... é porque eu estou bem, assim, na corrente indiana do espaço, nos tempos do amanhecer, tá? Mas essa ideia de abrir, há centenas de médiuns que já tiveram, e eu também já tive essa projeção, essa condição. É verdade. Dizer assim, é menos assistido, é mais assistido, não. Deixamos de ter nós basta olhar para os outros centros espíritas, não é? Não há uma grande quantidade de trabalhos. Há alguns existem. Não há grande quantidade de trabalhos assim como há nos tempos do amanhecer, não é? A quantidade de trabalhos. Mas também vou dizer que a grande quantidade de trabalhos, às vezes, os médiuns e mestres e ninfas que vão fora de sintonia para fazer esses trabalhos também pouco adiantam nada. Mas que há grandiosos trabalhos, há. E muitos, das mais variadas condições. Um centro espírita, meu irmão, salve Deus, tem menos trabalhos, mas tem alguns. Basta-se inteirar, capacitar e absorver em si essa condição e buscar essa condição, porque com certeza cada um receberá as projeções dos nossos mentores. Meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus, divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima. Agradecer ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Quatai 108, Maiara, aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E também todo esse povo bendito que faz parte destas falanges benditas, povo de Cachoeira, povo das águas, sereias de Iemanjá. Agradecer a presença luminosa da Rainha de Sabá, salve Deus. Esse povo das Matas Virgens, esses grandiosos caboclos, esse grandioso povo de Maiante, povo cigano, essas grandiosas falanges do povo cigano, enfim, a todos eu envio um grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe.
Salve Deus e graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a